A paz do Senhor, igreja abençoada. Esta é a segunda parte do tema A coragem de Débora está firmada em Deus. Porque o vídeo, ele encerrou antes da conclusão. E é muito importante que você veja a primeira parte, para você entender a segunda parte. Eu estou falando que quando você está firmado em Deus, você não tem o que temer. Eu estou falando para você da diferença que nós fazemos na terra, no nosso relacionamento em casa, no trabalho, na faculdade, fazendo a diferença nestes lugares onde você possa cumprir o ide que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E interessante, igreja, é que o evangelho, a base dele é o amor de Deus. O Novo Testamento, ele já foi falado no Velho Testamento. O Velho Testamento aponta para a vinda do Messias, desde a queda de Adão. Então, você conhecendo que Jesus Cristo é o Cordeiro Santo, que foi imolado pelos nossos pecados, para nos reconciliar com o nosso Criador, com o Pai, o bondoso Pai. Quando entendemos que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que nos separava do Pai, do autor de nossas vidas, aquele véu foi rasgado de cima para baixo. Houve trevas quando o sacrifício estava acontecendo, quando Jesus foi pregado na cruz. Foi um dia diferente, que até os executores, aqueles que estavam os carrascos, eles viram. E um deles exclamou, verdadeiramente, quando a terra escureceu, quando houve o tremor na terra, porque o Criador dos céus e da terra estava ali, cumprindo com sua missão, morrendo para nos salvar, pagando o preço dos nossos pecados. Hoje, basta você se arrepender dos seus pecados e abandoná-los, não voltar a praticar o pecado, não por sua força, mas pela força de Deus, você clamar que o Espírito de Deus habite em você, para que você tenha forças de dizer não ao pecado. Quando isso acontece, você tem a vida eterna. O sacrifício da cruz, o preço para a sua vida eterna foi pago. Esse é o ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai que o Messias, ele veio. Ele viveu entre nós 33 anos. Ele falou dos arrependimentos. Nós temos que nos arrepender. João Batista, que anunciava a vinda de Jesus, ele falava, arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender, que entregar a nossa vida àquele que morreu por nós, para que possamos viver eternamente com o Pai, na glória. Essa é a novidade, que ninguém pode mudar. Jesus veio. E quando Jesus voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo, que é o que nos dá o discernimento, o entendimento da existência de Deus. O entendimento de que Jesus é o Messias, é o sacrifício vivo, é aquele que foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento. É o Filho de Deus. O Espírito Santo nos dá essa consciência que devemos nos arrepender,
Devemos nos negar a nós mesmos. Tirar o nosso ego, o nosso eu. E deixar que o Espírito do Senhor habite em nós. Para que possamos vencer a tentação. Mas hoje, a palavra, a continuação da palavra, ela vem mostrar sobre isso. Você estando nele, você não tem o que temer. Por isso que o título é A Coragem de Débora estava firmada em Deus. Não era nela. E aí, quando eles vencem a batalha, a conclusão é que Débora canta. Ela canta. Ela agradece. Porque é o que eu estava dizendo. Muitas vezes, você recebe de Deus uma dádiva tão grande. E o adversário tenta roubar a sua alegria, colocando 1000 problemas na sua frente. Você tem que ser firmada nele. Que aí você vai perceber que aquilo é só artimanha do adversário para você não cantar a sua vitória. Mas Débora cantou. E o cântico de Débora, ele é longo, mas eu vou ler só 3 versículos, porque eles são muito importantes. Não podem passar sem lermos. Ela diz, na alegria dela, que Deus deu a vitória ao povo de Deus. Deus deu a vitória a Israel. Fazia 20 anos que eles estavam vivendo a opressão terrível dos cananeus. Porque estavam no pecado. Mas quando se arrependeram, Deus levantou Débora. E Débora disse aquilo que Deus ensinou. E aí Deus deu a vitória a Israel. E aí, ela cantando, ela diz, ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel, ela disse. E aí, quando ela começou a interceder pelo seu povo, devemos interceder por nossa nação. Também devemos interceder por todas as nações da terra. A terra geme. O povo se afastou de Deus. Então devemos interceder. E ela ali, ela se tornou a mãe em Israel, porque ela começou a interceder pela nação de Israel. 20 anos numa opressão terrível. E ela disse, levantei-me por mãe em Israel. Deus deu a ela o discernimento de começar a aconselhar. Ela se tornou a juíza, mediadora, conselheira, consultora e mãe. E aqui, no 12, vou ler agora o 12 e o 13, os versículos. Aí o que ela diz? Desperte, Débora, desperte. Desperte, acorde e entoie um cântico. Cântico de alegria pela vitória. Entoie um cântico. Levante-se, Baraque. Aqui ela chamou aquele que disse, eu só vou se você for comigo. Aquele que limitou o poder de Deus. Aquele que ele confiava mais em Débora do que em quem mandou Débora dizer que a vitória entregava nas mãos dele. Mas aí ela diz também, levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Que quem prendeu foi Deus, que prendeu o inimigo de Israel. Baraque, ele teria uma vitória grande se ele tivesse crido que Deus ia dar a vitória a ele. Não duvide, quando Deus promete a vitória, Deus dá. Mas é no tempo do Senhor, não é no seu tempo. Não adianta colocar Deus, encostar Deus contra a parede e dizer, se não for até tal dia, eu não quero mais. Não. Você pode até pedir, Senhor, eu queria tanto que fosse até tempo tal, pedir. E se ele quiser fazer, ele faz. Eu tenho um exemplo disso. Eu estou precisando de uma coisa que venha de Deus. E eu pedi muito a Deus que ele me desse a semana passada. Eu disse, Senhor, eu queria tanto que fosse esta semana.
Eu dizia até isso, esta, para poder não ter perigo de ser a próxima semana, a semana que vem. Não, era esta semana. E aí, Deus não deu. Glória a Deus que ele não deu. Porque o tempo é dele. Eu pedi, mas não era o tempo certo. Não é para encostar Deus na parede. O máximo é você pedir. E ele só faz se quiser. Também se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E ele é muito mais do que o que eu preciso. E outra coisa interessante, ela cantou aqui, Débora. E eu tô com o meu espírito cantando por uma grande vitória que Deus me deu. A minha filha conseguiu, depois de 16 anos, que era formada em direito, mas não teve mais interesse. Tentou uma vez a fazer a prova da OAB, e aí, porque foi reprovada, não quis. Uma vez ela tentou, e aí nunca mais. Passados 16 anos, eu orando por minha filha, pedindo a Deus uma profissão para minha filha, algo mais seguro, mais concreto. E o Espírito do Senhor começou a mexer com o coraçãozinho dela para querer fazer o OAB. Ora, depois de 16 anos que era formada em direito. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, pegou, são 2 etapas, veja bem. Deus pegou e deu à minha filha a vitória na primeira tentada, depois de 16 anos. A primeira tentativa, na primeira etapa, ela passou. Deus fez ela passar. Eu disse, Senhor, eu te peço para que ela fosse encorajada. Então, ela passou na primeira etapa. Quando foi fazer a segunda etapa, gostou muito da prova, tinha estudado muito, mas, graças a Deus, não passou na segunda etapa. Aí tem a repescagem, que é uma tentativa pela última vez, segunda e última. Aí, senão, ela ia ter que fazer a primeira etapa de novo, ia começar do zero. Mas Deus teve misericórdia. E a minha filha ainda cursando um curso que é para preparar para essa segunda etapa, que ela tinha feito esse curso da segunda etapa. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, trouxe na mente dela que ela deveria agradecer, porque ela não tinha passado de cara na segunda etapa, para que ela ficasse mais preparada, mais atualizada para advogar. E aí, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que agora ela passou. Minha filha conseguiu. Agora, para a honra e glória do meu Senhor, ela tem a profissão, ela está apta, graças a Deus, para a honra e glória do meu Senhor, obra de Deus, capacitar uma pessoa, depois de 16 anos, e fazer essa pessoa conseguir. Deus é fiel, minha gente. Ele faz. E aí, depois que essa menina passou, olha o que já aconteceu de coisas para ela chorar. A filha adoeceu. O carro quebrou. Menino, foi tanta novidade, tanta coisa, para que ela não cantasse. Mas hoje eu glorifico a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda gratidão. Então eu agradeço a Deus publicamente, que Deus deu essa grande vitória para minha filha. O mérito é do Senhor. Quem capacitou a minha filha foi o Senhor. E graças a Deus que eu hoje reconheço isso, agora lendo essa passagem de Débora. Débora cantou na vitória. Devemos cultuar a Deus, e ela só dizendo, mãe, eu quero marcar o dia do culto para agradecer a Deus, mas até agora a gente não conseguiu marcar. Mas nós vamos cultuar a Deus, vamos glorificar e agradecer publicamente. Mas agora eu já estou publicando isso. Que Deus é fiel, que Deus capacitou a minha filha. E a Ele toda honra, toda glória, toda gratidão e reconhecimento, que se não fosse a mão de Deus, ela não teria conseguido. E Débora reconhece aqui que a vitória veio do Senhor. Por isso que ela disse que Deus entregou os presos a Baraque. E ela diz aqui no último versículo: então,
desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Olhe que coisa grande. Deus honrou aquela mulher, que ela confiou em Deus. E ela recebeu de Deus a vitória. Porque Deus, ele tem vitória para nos dar. Ah, mas eu estou no deserto. Dê glória a Deus no deserto, que é bom. Que não tem ninguém para interromper você. Porque no deserto você olha para um lado e para o outro e você não encontra ninguém para lhe socorrer. Aí é bom porque você glorifica a Deus e ninguém lhe interrompe também. E você diz, Senhor, tu és bom. E faz como Jó. Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando tiver na escassez, glorifique a Deus. Glorifique. Porque sempre devemos exaltar, glorificar e agradecer a Deus. Porque no deserto é lugar bom de sentir a presença dele. Ele nos carrega nos braços no deserto. Ele é bom. O tempo todo ele é bom. E olhe como Deus fez. Deus fez com que os poderosos, olhe só, os poderosos, eles estavam ali, ele diz, então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio. Ou seja, Débora, ela ficou ainda mais honrada diante daquele povo. Porque o que Deus disse, Deus cumpriu. E ela disse, contra os poderosos, aqueles que estavam ali oprimindo o povo de Deus, pensando que tinha poder, porque tinha carros, 900 carros de ferro. E o povo de Deus não tinha. Mas o povo de Deus tinha o principal, a presença, o perdão de Deus, porque era um povo difícil, que estava no pecado, mas se arrependeu. Quando você se arrepende, ele é aquele pai bom, que quando a gente faz uma coisa que desagrada o pai reclama, bota de castigo e tudo, mas quando você vai ali, painho, chegue aqui, me perdoe, meu pai, eu sei que eu errei, não faço mais, me ajude a não fazer novamente. Aí ele já chega com todo amor e nos socorre, nos tira do aperto. Até aqui. Esse é o Deus bom. Então faça como Débora. Que a sua coragem venha do Senhor. Seja mansa, como aquela mulher que foi usada por Deus. Jael, o nome dela, mulher de Heber. Faça como Jael, mansinha, chegou ali, cumpriu com a vontade do Pai e destruiu o inimigo de Israel. Sejamos também intercessores. Débora, essa mãe, qual é a mãe que não fica clamando a Deus pelos filhos? Então, seja assim. Nós devemos ser assim. Devemos pedir a Deus sabedoria para sermos estas mulheres. E o homem, eu te aconselho, o homem, a fazer não como Baraque. Baraque, ele só foi na guerra, na luta, porque Débora foi com ele. Mas você vai, e Deus não disse que você vai, que vai com você e que vai lhe dar vitória. Então creia, não duvide. E muitas vezes você quer auxílio de quem nem pode auxiliar. Muitas vezes você vai procurar em outros lugares. Lugares até que você nem deveria pisar. Não sei por que eu estou dizendo isso. Mas que Deus te deu discernimento de buscar a face do Senhor. De ter intimidade com Deus. Para que na hora que Deus disser que você vá, que Ele vai te dar a vitória, vá, creia tão somente e verás a glória do Senhor. Até aqui.